Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos ler o livro do Lúcio Mortimer, Bença Padrinho, a história do expansor da religião do Santo Daime. Então vou ler aqui o capítulo 8, Bom Tempo por Pouco Tempo. Com humildade e amor somos capazes de realizar grandes obras. Esta é a chave que abre muitas portas e nos permite o acesso aos tesouros espirituais. É imprescindível essa postura. É como uma senha para ser ouvida e reconhecida. A palavra é a principal fonte de informação. Nós dizemos montanhas de coisas todos os dias. A divindade está no Verbo. Jesus é Deus na manifestação da palavra, e não porque tinha olhos azuis ou cabelos longos. Existem assuntos que são do domínio de todos, estudos que vêm dos professores, também outros conhecimentos que vêm da tradição. Além dessas fontes, existe a palavra da alma que se faz presente em cada indivíduo. Os filhos de Deus falam do Pai e dão seu testemunho. O Verbo está vivo, fez-se carne para estar para sempre presente na humanidade. Mestre Irineu falava a palavra de Jesus, que se fez presente em seu inário denominado O Cruzeiro. Sebastião Mota fala a palavra de São João Batista, manifesta em seu inário chamado O Justiceiro. O novinário que canta a trilha principal desse povo é o do Rei Salomão, que é a música de Alfredo Gregório. Este é o rumo que a doutrina tomou com a separação do Alto Santo. Nós estamos vivendo o final da década de 1970. Nesse pouco tempo, a Colônia 5000 se transformou num lugar admirável. Os campos, sempre limpos e bem zelados, destacavam o pequeno rebanho e a bela igreja. Chegando-se à casa de um preguiçoso, você vai encontrar o mato invadindo a sala, o portão caído, o trinco quebrado, etc. Uma visão milenar, como explica bem o livro da Sabedoria do Rei Salomão. O visitante que adentrava a Colônia 5000 tinha o prazer de ver e sentir um mundo de prosperidade e de ordem. Era admirável o grupo de trabalho dos meninos. Eles estavam entre 12 e 15 anos. O chefe da turma era o Roberval, filho do Nel, tão jovem quanto os companheiros, mas cheio de responsabilidade e dedicação. Eles trabalhavam pesado. Mirim, um acriano meio hippie, considerado filho de papai rico, gastava sua mesada com a turma, comprando roupas e agrados. Com isso, incentivava o empreendimento do grupo. Infelizmente, estudo já era. Quem aprendeu, aprendeu. O tempo estava apertado e era preciso produzir. Na escolinha rural, só dava para ir até o 3º ano do ensino fundamental, com uma única professora. Naturalmente, como ex-universitário, enxergava o problema e, por isso, tomei a iniciativa de organizar nosso local de estudo. A velha escolinha da Dona Zefa, que havia se aposentado, ficava a 2 quilômetros da vila, e as crianças faziam a caminhada no sol escaldante. Uma situação injusta porque 85% dos alunos eram moradores de nossa comunidade. Fui muitas vezes à Secretaria de Educação até conseguir falar com a secretária estadual. Uma equipe foi até a Colônia 5000 e nós conseguimos a contratação de uma professora, a Dona Marisa, que também era daimista. Organizamos uma sala de aula, construímos as carteiras e estava lançada a semente de nossa futura escola. Com otimismo pensei,
Quem sabe um dia vamos ter uma universidade. A realidade atual ainda é o retrato da precariedade da educação. Os jovens continuaram sem estudo. 300 pessoas estão ao redor do Padrinho Sebastião. A comunidade prosperou e a união está reforçada com a doutrina do Santo Daime e aquela liderança legítima e muito respeitada. Havia verdadeira paz na Irmandade. Para qualquer dúvida ou pequeno desentendimento, havia o infalível cachimbo da paz. Aquele povo rude, muitos egressos das baixarias do alcoolismo, experimentavam o prazer de uma vida produtiva e harmoniosa. A despeito de toda a prosperidade, o padrinho algumas vezes comentava: bom tempo por pouco tempo. Isto me parecia um ditado nordestino, daqueles bem pessimistas. Será que a seca vai chegar aqui no Acre? Um dia, quando a rua de casas ficou pronta, a igreja repintada em tons de verde e azul claro, com um belo painel no frontispício, obra do talentoso Dário, um chileno de 7 ferramentas, eu fui com o padrinho à casa do Chagas, que ficava a meia hora a pé. Era costume acompanhá-lo nessa caminhada, que atravessava uma trilha na floresta. O Chagas tinha a mão muito boa para cuidar das plantinhas. No belo caminho, sombreado pelas portentosas árvores amazônicas, ele comentou comigo. O mestre Irineu, certa vez, disse numa roda de gente que a doutrina só iria ganhar o mundo quando fosse irradiada do Amazonas. Não é do Acre. E continuou dizendo: estou com vontade de levar o povo para um lugar de fartura, de muito peixe, de muita água e muita mata. Isso é lá, no estado do Amazonas. Na hora, tanto fiquei surpreso como animado com a ideia de uma mudança tão substancial em nossa vida. Sonhei que o Igarapé Redenção não tinha mais aquela água barrenta. No seu lugar corria outro manancial de água cristalina e muito mais abundante. Tratei de contar essas imagens oníricas e seguimos nossa caminhada com o entusiasmo do padrinho pelo Amazonas. Depois que passou o momento desses comentários, eu pensei comigo: não é possível que vamos abandonar nossa querida igreja e toda a vila cheia de casas novas. Isto é só um sonho. Valdete construiu 2 belas carroças de madeira muito resistentes e bonitas. O Dário as pintou de azul e branco e colocou numa moldura de flores o nome de Vila Santa Maria. A denominação de 5.000 era genérica, de uma área maior. A vila, que vinha surgindo, recebeu este nome em homenagem a um vegetal e a um simples louvor a Nossa Senhora. Era oportuno para nós porque a doutrina tem grande reverência pela Virgem Soberana Mãe. Nesse bom tempo, Alfredo construiu a Casinha da Música, logo atrás da igreja, num ponto bem central da vila. Era um lugar para fazer ensaios e guardar instrumentos musicais. Mas o que funcionava mesmo era o sótão muito bem fechado, onde estava depositado o produto de nossos jardins. Nós contávamos com uma forte proteção divina, pois a colônia ficava a 11 quilômetros da capital do Acre e se constituía num oásis de paz. No desenvolvimento da doutrina do Santo Daime, cantada em hinos, nós já estávamos vivendo em um novo tempo na missão do Padrinho Sebastião. O inário, denominado o Justiceiro, no qual registrava os louvores a Deus e sua luta para receber o poder ou o bastão do mestre Irineu, estava completo com 156 hinos. Ele havia fechado esse período representado pelo Justiceiro. Agora era o tempo da Nova Jerusalém. O novo inário estava aberto, e com ele o costume de ofertar o hino a uma pessoa. A primeira a receber esta prenda foi a cunhada Júlia, que por sua dedicação à doutrina era chamada por muitos de Madrinha Júlia. Gente nova não parava de chegar, animando o dia a dia da colônia.
Sempre havia novidade. No final dos anos 1970, também jovens intelectuais se interessavam pela doutrina. Registra-se a presença de Fernando Larroque, que se destacava no meio dos outros não só por suas virtudes, como também pela elevada estatura. 2 metros e um pouquinho. Se o mestre Irineu fosse vivo, estaria ombro a ombro com ele. Mas, em geral, eram cariocas radicados em Rio Branco, ativando o lado cultural da cidade. Assim chegou também o Saulo Peter, que fez muitas fotos do povo e gravou muitas cenas da vida comunitária em filmes de 8mm, principalmente os feitios do Santo Daime e os rituais da doutrina. A era do vídeo estava apenas engatinhando. No tempo do verão, mais facilmente se chegava ao Acre, por muitos e muitos quilômetros de estrada de terra, esburacadas, sem reparos, separavam o estado do resto da civilização. No período das chuvas eram Deus nos acudas, com tamanhos atoleiros e a quebradeira dos carros. Todos os anos, no tempo seco das tardes ensolaradas, aparecia o Jonas Frederico. Parece que ele era um representante comercial de São Paulo. O certo é que periodicamente visitava a Colônia 5000, e com muito gosto o padrinho Sebastião o recebia. Sentavam na varanda e durante horas fluía uma conversa movida pelo bom humor. Em cada retorno ao sul, o Jonas levava alguns litros de Daime para compartilhar com os amigos. Dessa forma, foi o pioneiro, o que primeiro recebeu o sacramento da floresta para divulgá-la fora de seus limites. Vera Frois é outra presença marcante dessa época. Tornou-se muito estimada pelos padrinhos e foi quem escreveu o primeiro livro sobre a comunidade e os segmentos da doutrina. O nome da obra foi O Povo de Juramidã. Ganhou o primeiro lugar no concurso de história promovido pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, o que facilitou a publicação de seu trabalho. Fiquei conhecendo o Ramaya Ana, através da Vera Frois. Ele era o presidente da Fundação Cultural do Estado do Acre, um cargo de confiança do governador. Era como um secretário da cultura. Eu tinha planos de editar os cadernos de Inário. Até aquela data, todos eram escritos à mão. Não me faltavam pedidos para copiar. Planejei editá-los num mimeográfico à tinta e assim presentear todo mundo. Mas, para nossas pretensões, faltavam os recursos financeiros. O Ramayana mandou que eu fizesse um pedido por escrito e um orçamento. Assim, consegui todo o material necessário e uma Remington velha, máquina de escrever, para executar o projeto. Bati os stencils de forma a usar as 2 faces do papel, dividindo uma folha ofício em 4 partes. Depois, levei para a gráfica da Universidade Federal do Acre. Lá trabalhava um rapaz que imprimia, meio clandestinamente, em troca de um pequeno presente, fruto de nosso trabalho de agricultor. Não era pagamento, apenas uma troca de gentilezas. Dessa forma, tive a satisfação de imprimir os primeiros cadernos de Inário de Mestre Irineu, Padrinho Sebastião e de Alfredo Gregório. Ficou um trabalho bonito, porque a chilena Verônica e a italiana Marina fizeram belas ilustrações. Esse modelo de impressão nunca mais foi superado. Mudaram a qualidade gráfica, mas o formato ou o estilo de caderno espiral ficou consagrado. Também se conservaram nas posteriores edições as introduções que elaborei para o Inário do Mestre e do Padrinho Sebastião. Foram feitos 200 cadernos de cada, distribuídos gratuitamente. No final da empreitada, o presidente da Fundação Cultural virou um daimista. Ele, nessa época, era também devoto da Santa Maria. Muita gente da intelectualidade apreciava fazer uso das plantas de poder. O lugar certo para encontrar uma boa cannabis era no meio universitário, mas a sociedade, ou melhor, as autoridades preferem botar uma máscara nessa realidade. Talvez, por trás disso, estejam fortes interesses financeiros. Para o povo, só o álcool é permitido porque torna a todos uns imbecis, cheios de paixões torpes e violência. Como numa velha cena ocorrida há milênios,
Eles prendem e condenam a maconha e dão liberdade para a cachaça. Não sei por que me lembrei do Barrabás. Os marianos, isto é, os apreciadores da Santa Maria, são milhões espalhados pelo mundo. O padrinho Sebastião dizia que ela, a santa, é a acolhedora e Jesus Cristo, o daime, o salvador, porque as pessoas faziam uso dessa planta mais facilmente e encontravam a bebida sagrada. Na colheita do povo de Juramidã, outro nome importante é o do Marco, filho do famoso ator de cinema, compositor e apresentador de televisão, o nacionalmente conhecido Carlos Imperial. A doutrina e os ensinamentos do padrinho Sebastião são de amor e reconciliação. O Marco estava intrigado com o pai. Depois de tomar o santo daime, escreveu uma bela carta, pedindo até a bênção, reconhecendo seus erros e falando de uma nova vida. O pai ficou muito feliz com o desfecho da história, e o rapaz conseguiu escavar uma ajuda financeira para a comunidade e uma bela reportagem, ilustrada em muitas páginas da famosa revista Manchete. Foi assim que compramos, de segunda mão, 5 tachos, 2 de cobre e 3 de ferro, e uma engenhoca movida a boi. Com isso, construímos nosso engenho e começamos a explorar um canavial que ajudei a plantar, com 8.000 covas. Nossa intenção era produzir o açúcar necessário ao nosso abastecimento, além de vender o excedente na cidade. O veterano Nel havia aprendido a trabalhar com cana ainda no tempo do Juruá. Sabia produzir açúcar mascavo, rapadura e melaço de primeira qualidade. Tornei-me um dedicado pupilo. A moagem começava às 3 horas da madrugada. Nessa época, desenvolveu-se uma grande amizade com um colega de trabalho. Ele era o responsável por girar a moenda de cana, o velho boi chamado Pretinho. Desse dinamismo de vida, o ano de 1979 fechou as suas portas. Nós estávamos exatamente na grande expectativa de um tempo melhor para todos, pois nosso compromisso de vida é com a prosperidade. O tempo cada vez mais curto.